Queridos amigos e amigas, bem-vindos a um novo episódio do Vozes da Lei. Estamos na nossa quarta temporada e hoje nós temos a honra de receber a advogada Cristiana Moreira. Cristiana é top em direito imobiliário, não tem no Rio de Janeiro pessoa mais interessante, pessoa mais com conhecimento, sabe de tudo que acontece, pertence e é sócia do escritório BMA de advogados. E hoje vamos ter esse prazer incrível de conversar um pouco com ela, saber sobre sua carreira, sobre as atuações do mercado. Enfim, vamos descobrir um mundo totalmente incrível. Cristiana, tudo bem com você? Posso chamar você de Cris? Por favor, Cris. Cris Moreira é um nome assim muito forte dentro do mercado. Eu queria saber como é que você se começou a se interessar pelo direito, se isso era uma questão familiar que você já tinha na sua casa ou se foi uma aptidão sua. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, Zé, o convite. É uma honra, de fato, estar aqui, poder compartilhar nossa, né, experiência profissional, experiência de vida, né, com tantos ouvintes aí, estudantes de direito. Enfim, o direito da minha vida veio por aptidão. Não tenho advogados na família. Minha mãe trabalhava com moda, era estilista, fazia vestidos de noiva, alta costura, me criou sozinha e acho que o direito veio muito é, pela aptidão, pelo interesse que eu sempre tive desde menina, né? Assim, por questões de política, história, eu era apaixonada por história desde de garota no colégio. Era normalmente a líder das bagunças no colégio, estudava em colégio de freira, então era bem interessante, assim, faziam os movimentos, sempre clamando por alguma coisa que eu achava que era justo. E aí, num determinado momento, já no segundo grau, né, aquela época se chamava segundo grau, ensino médio, a gente tinha uma professora que fazia uma espécie de um teste vocacional com a gente. E eu tinha uma vontade, né, era meio apaixonada por fazer engenharia, queria ser engenheira nuclear. Adorava química, era super boa aluna em química, aquilo fazia um sentido na minha cabeça. E aí, nesse teste, sempre pensava em direito como uma possibilidade, aquele sonho de ser juíza, né? Para fazer justiça. Mas tinha dúvida com relação a fazer engenharia. E aí essa professora falou assim, mas eu não estou entendendo qual é a sua dúvida. Você é uma advogada nata, você está sempre aqui, né, questionando, lutando pelos direitos da turma e tal. Você é uma advogada nata, segue em frente. E aí foi para a única matéria que eu fiz vestibular. E graças a Deus, assim, eu sou muito feliz como advogada. Você comentou há pouco que você está há 26 anos no BMA. Então, você entrou lá muito jovem. Eu queria Já. saber se esse foi um processo, assim, aquele clássico. Ah, entrei como estagiária e aí fui galgando, fui me interessando e fui procurando estar dentro da empresa. Como é que foi essa caminhada sua lá? É, isso remonta a 1998, né? Eu tinha um amigo de turma na PUC, eu estudei na PUC, e esse amigo naquele ano ele tinha entrado para a chapa do DCE, do diretório, né, de estudantes da PUC naquele ano. E ele já era estagiário lá do BMA. E eles promoveram naquele ano, acho que talvez uma primeira feira de estágios, né? Tipo, muito estilo que acontece nas universidades no exterior, de levar os escritórios à faculdade para fazer seleção de estagiários. E o BMA foi um dos escritórios que foi justamente participar desse processo. Foi um processo de prova de seleção, tinham mais de 60 pessoas inscritas. O BMA, na época, até muito, acho que por conta do Musnick, que era professor da PUC, era um escritório muito conhecido, né, naquele momento, um escritório que tinha acabado de abrir, ele, né, o escritório é de 1995.
ainda um escritório pequeno, naquela época deviam ter, sei lá, 30, 40 pessoas, mas já com bastante exposição no mercado jurídico daquela época. E aí fiz essa prova, né? Passamos lá por algumas etapas, prova escrita, depois passamos por uma dinâmica. Naquela época, os 3 sócios, o Barbosa, o Mujnik e o Aragão, faziam as entrevistas. E aí eu fui selecionada, até brinco assim, bom, não deve ter dado muito certo, porque eu fui a única selecionada desse processo. E aí é uma honra, né, estar tantos anos nessa casa, em que eu tive oportunidade assim de praticamente fazer uma outra faculdade, né? Eu acho que a faculdade, de uma certa forma, é muito importante para te dar, né, o seu conhecimento básico, mas o direcionamento mesmo da sua carreira acaba que você só tem na prática, né? Seja se você enveredar para uma área pública, né, interessado em fazer concurso, seja na advocacia privada, né? E eu tive a sorte de entrar no escritório e poder crescer com o escritório, né? Hoje o escritório, né, do tamanho que ele é, com o renome que ele tem, e sou muito feliz de ter feito parte desse processo de crescimento junto com o BMA. E que ocupa, assim, várias cidades, né? Brasília, Rio, São São Paulo Paulo, e e Brasília. muitos negócios internacionais. Exato. E o que eu queria entender, assim, o direito imobiliário aconteceu dentro do escritório, você foi caminhando para essa área, porque é uma área, assim, muito específica e que, para mim, parece que evoluiu muito rápido em muito pouco tempo. É Não verdade, sei Zé. se isso tá certo, mas acho que acompanhou um pouco essa sua carreira, né? Com certeza, assim, na realidade, né, quando eu entrei no escritório, até naquela época, né, em 98, o escritório tinha acabado de participar do processo de privatização da Telebrás, né, da Telefônica naquela época, né, da empresa de telefonia da época. O escritório ainda era um escritório basicamente boutique, né, de M&A, né, de operações de fusões e aquisições, né? Os principais sócios do escritório eram todos sócios, na sua grande maioria, com experiência na área societária, né? Tinha um sócio com foco em área tributária, outro com contencioso, que eram esses sócios fundadores do escritório, né? Mas acabava sendo um escritório que a gente trabalhava e jogava nas 11, né? Naquela época. A partir de um determinado momento, com o crescimento do escritório, né, o escritório tomou uma decisão de ser um escritório full service, né, de prestar um serviço de excelência em diversas áreas de atuação, que são as áreas que hoje o escritório atua, enfim, e tem reconhecimento e grau de excelência em diversas áreas para além da área de corporate e M&A, né, o societário. Naquela ocasião, isso lá, eu tinha acabado de me formar, 2000, 2001, como eu já trabalhava com alguns clientes que eram do mercado imobiliário e acabava tendo um pouco mais de afinidade com o assunto, né, me convidaram para eu ser a primeira advogada oficial dedicada à área de direito imobiliário. Eu fazia, então, trabalhava na área de societário, né? E aí até, assim, com alguma resistência de muitos sócios, mas você vai sair do societário, não acredito, vai fazer o quê no imobiliário, enfim. E eu tomei uma decisão que eu gostaria de ser, né, ao invés de ser mais uma no societário, poder traçar uma carreira e me dedicar especificamente a uma área que é dentro do direito empresarial, mas focado num mercado muito específico, que é o mercado imobiliário. E que, assim, realmente, como você falou, Zé, eu diria que o mercado imobiliário, ele ganhou essa forma de uns 20 anos para cá, né? Para falar bem a verdade, acho que a primeira lei, né, o primeiro marco legal desse mercado imobiliário como a gente tem hoje, né, de operações de mercado,
né, dentro do setor imobiliário. A primeira lei que é um marco importante para isso é a 9514 de 97, que é a lei, né, do Sistema de Financiamento Imobiliário, né? Ele vem substituir o antigo Sistema de Financiamento da Habitação, o SFH, né? E essa lei ela traz marcos importantes, como os certificados de recebíveis imobiliários, que é a operação de securitização de recebíveis imobiliários, e a alienação fiduciária de imóvel, né? Dentre outras alterações importantes que começam a fomentar o mercado imobiliário de uma forma muito mais veloz, né? Quando eu entrei na faculdade, lá nos anos 90, né, quando a gente falava de operação imobiliária, era compra, venda de um imóvel, alocação, né? Às vezes o desenvolvimento de um projeto especial, uma planta industrial. Óbvio que você já tinha estruturações, né, de shopping centers, né, parques de diversão, empreendimentos hoteleiros, mas em muito menor escala, né? Eu acho que a partir desse momento, e aí depois a gente tem marcos legislativos muito importantes, em 2001, né, com uma medida provisória, depois em 2004, com a entrada do patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias, modernizações nas leis de incorporação, de loteamento, e que fez com que os próprios fundos de investimento imobiliário, né, ganham força aí a partir dos anos, né, 2000. Então, assim, eu acho que o mercado imobiliário, né, e esse direito imobiliário, ele ganha muito mais força nos últimos 20 anos, que acaba coincidindo justamente com o momento da minha carreira que eu decidi me dedicar a esse setor. Você fala muito de uma questão jurídica acompanhada de uma questão econômica, né? Que eles caminham meio que juntos, né? Exato. Parece que você tem que entender um pouco da economia e principalmente da questão jurídica, mas você tem que dar esse follow assim, em todas essas ações. Essa questão dos certificados que você falou, eu acho que dá uma modificada grande nessa questão da economia e principalmente nessa questão dessas aquisições. Como é que você vê essa securitização? O que você acha disso? Você acha que é muito importante? Você tem que viver hoje muito antenado a isso, principalmente se você tem uma empresa de fundos, é uma questão que você tem que olhar toda hora? Com certeza, Zé. Assim, acho que o marco mais importante, né, a alteração mais importante, né, que essa legislação, não só, obviamente, a que criou os certificados de recebíveis imobiliários, mas muitas outras que vieram posteriormente, eu acho que é uma forma de você mobilizar o mercado imobiliário, né? Então, hoje, é possível você investir em imóvel sem ter a propriedade de um imóvel, né? É absolutamente possível e você faz isso através do mercado de capitais. Então, foi a entrada do mercado imobiliário, que era muito calcado no tijolo, né? A gente tem uma tradição, né, de investir em imóvel que vem muito, né, da tradição, né, europeia, portuguesa, né? Acho que a gente traz muito isso, né, do nosso sistema, do investimento sólido. Ninguém vai, né, roubar o meu imóvel, né? Eu não vou perder o meu imóvel. Investimento em terra, né? Aquela coisa Investimento é comprar. meu, né? A gente tem muito essa tradição, essa Tem. cultura, né? Nós brasileiros e na América Latina como um todo, né? Então, eu acho que a grande modificação que esse complexo legislativo trouxe foi justamente a possibilidade de você ter investimento em imóvel, poder ter os frutos de um imóvel sem ter a propriedade imobiliária, os custos de carregamento desse imóvel, os riscos atrelados aos desenvolvimentos de projeto e tudo mais, e poder, de fato, ter a rentabilidade daquela exploração imobiliária
seja ela no setor de shopping center, seja ela no setor corporativo, de lajes corporativas. Muitos prédios aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, né, São Paulo, são detidos por fundos, né, imobiliários que têm hospitais, têm diversas atividades empresariais que hoje têm seus imóveis concentrados em fundos e que, na realidade, têm os investidores mais pulverizados possível, pessoas físicas, né? Me lembro de um marco assim, de investimento imobiliário dentro dessa característica de mercado de capitais, que foi o prédio da Torre Almirante, né, que pertencia a um fundo da Caixa, em que você podia comprar cotas de R$1.000. Né? Então, o investidor, pessoa física, né, podia ter um investimento em imóvel sem necessariamente ter toda aquela burocracia, todos os ônus, todos os riscos atrelados à propriedade imobiliária, que é o que nós temos. Então, eu acho que essa legislação toda, ela veio dinamizar, né, e injetar no mercado imobiliário centenas e centenas de milhões de reais. Me fala uma coisa, você pode compartilhar assim com a gente como é que é a sua experiência com o mercado financeiro? Como é que você atua junto com eles? Como é que isso é você ser mulher, você ser representante jurídica, se há um embate, se você... Enfim, como é que é essa experiência para você? Vem Olha, o fundo tal e... Olha, nós temos 300 milhões aqui e que a gente vai fazer isso assim. Como é que Zé, você se assim, sente? particularmente, assim, eu vou te dizer que tudo na minha carreira aconteceu de uma forma muito natural, né? De novo, acho que eu tive a sorte, né, e fiz por merecer de estar num escritório que realmente abriu diversas portas, né, e oportunidades de estarmos nas maiores operações que poderíamos estar, né, dentro do mercado brasileiro. Num escritório em que a presença dessas mulheres é muito marcante, né, desde a fundação, né, o escritório, os sócios fundadores do escritório inicialmente eram 11 pessoas, dos quais 5 eram mulheres, né? Então, desde o início do escritório, a presença feminina ela é muito forte, mas dentro de um processo natural, acho muito focado em meritocracia, né, em qualidade, em dedicação, né, em estudo continuado, né, atualização, profissionalização. O escritório sempre permitiu e estimulou que a gente estudasse, né? A gente tem programas de subsídio para quem quer fazer curso fora, LLM, né? Ou até mesmo cursos, né, de mestrado, doutorado. Assim, a gente tem um grande número de advogados no escritório. Eu mesmo fiz mestrado, né, quando já era advogada do escritório. Então, assim, existe um incentivo muito grande. E isso faz com que a gente seja profissionais muito atualizadas, dedicadas, qualificadas e, sinceramente, assim, eu diretamente nunca sofri nenhum tipo de empecilho ou impedimento pelo fato de ser mulher, né? Óbvio que tem algumas situações que às vezes você tem que falar um pouco mais forte, né? E até esse acaba sendo um traço marcante, né, da minha característica num determinado momento, nessas publicações internacionais, né? Alguém lá me definiu como um strong negotiator. Né? Então, assim, é uma pessoa que de fato acaba que às vezes a gente tem que ser um pouco mais dura, falar um pouco às vezes mais alto, ou às vezes abaixar o tom, né, para ver se as pessoas te ouvem. Mas o que é natural, acho que de uma sociedade que ainda precisa crescer muito, né, em termos da questão do machismo que ainda existe. Não estou dizendo que tudo são flores, não. Óbvio que ainda existe. Espero, sinceramente, que a gente tenha uma sociedade muito melhor para minha filha no futuro bem próximo.
Tem uma coisa que eu não sei, tá? Mas que eu tenho curiosidade, porque eu acho o nome assim e a ideia muito interessante, mas eu não sei colocar, eu ia te pedir um auxílio. Esse tal do Build to Suit. Build to Suit. Build to Suit. Como é o que isso realmente assim significa? Porque eu estou vendo isso aparecer em vários lugares, que é uma questão de locatário sem ser locatário, ou que facilita você a ser um locatário, ou pronto para quando ver se eu estou mais ou menos certo. É quando o cara tem aquele imóvel e faz diretamente para o locatário. Olha, eu vou construir aqui um hospital assim, assado, blá, 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 já com todas as questões dele. Como é que isso ocorre? É um nome, né, de uma terminologia é, americana, né, e que casa muito justamente com essa mudança do mercado imobiliário de acesso ao mercado de capitais, né? Na realidade, o contrato de build-to-suit, ele é um contrato de locação que antes até se dizia ser atípico porque não estava previsto em lei, mas agora já há um dispositivo específico dentro da nossa lei de locações urbanas, o artigo 54A, que foi introduzido, se não me engano, em 2012, mas que é um contrato no qual o locador, ele, sob a encomenda de uma pessoa interessada em alugar aquele imóvel por um longo prazo, mas que não quer mobilizar o seu patrimônio. Ele não quer gastar lá centenas de milhões de reais para comprar um terreno, aprovar um projeto. Às vezes é uma fábrica, às vezes é uma grande multinacional. Eu mesma participei de um projeto super interessante na área do Porto Maravilha, né? Foi justamente o desenvolvimento de um projeto de um prédio inteiro para ser a sede de uma grande empresa multinacional ali na região do Porto Maravilha. Então, essa empresa, né, ou uma fábrica, ou um hospital, ele não quer ir lá correr o risco de ter que comprar o imóvel, o terreno, aí ter que contratar um monte de gente, arquitetos, advogados, empresas de construção, ter que mobilizar um dinheiro de uma vez só para comprar o terreno, para construir. Então ele busca pessoas que têm expertise, né? Às vezes são empresas de desenvolvimento de projetos imobiliários e falam: olha, eu gostaria de um terreno na região tal, gostaria que você construísse a minha sede, a minha fábrica, o meu hospital, com essas características, e eu me comprometo que, uma vez construído, eu vou te garantir um fluxo de recebimento que será o retorno do seu investimento. Então, aqui tem várias características importantes, né? O locador que se compromete a fazer esse investimento, ele precisa ter a garantia de que aquele locatário não vai, num curto espaço de tempo, né, ou num tempo menor do que aquele previsto, rescindir aquele contrato, né? Ele não vai, o locatário, pedir para, não, esse aluguel está muito caro, porque na realidade, aquele contrato, ele é um contrato que ele envolve uma operação estruturada, complexa, justamente feita para atender às necessidades específicas daquele locatário, né? Então, hoje a gente tem proteção legislativa que garante a um locador, por exemplo, que caso, né, seja celebrado um contrato, olha, você vai lá, compra o terreno, constrói o prédio que eu quero. Uma vez construído o prédio, eu garanto que eu vou alugar esse imóvel para você por 20 anos. Esse valor desse aluguel, ele é um retorno do investimento. Ele não é só o uso do imóvel, né? Tem todo um cálculo e uma matemática financeira por trás disso para falar, olha, eu fui lá, comprei o terreno, gastei tempo, dinheiro, esforço. Muitas vezes esse contrato vai dar margem, vai dar lastro
para fazer uma operação de securitização de recebíveis, eu captei no mercado, porque esse cliente é um cliente tão bom, com crédito tão bom, que as pessoas querem ter como investimento algo que no fim da linha é aquela empresa, aquela multinacional, aquela grande companhia que está garantindo que vai fazer frente àquele investimento. Então, é um emaranhado de relações jurídicas, né, existentes, é uma operação extremamente complexa, com várias frentes de negociação. Você tem, às vezes, trabalhando para o locador, na negociação dele para adquirir o terreno, tem o locador na ponta com a construtora, porque tudo tem que ser entregue dentro de um prazo com as especificações corretas. Você tem o locador com a relação com o locatário, você tem o locador frente ao mercado de capitais, que vai fazer essa operação para captação de recursos. Então, assim, é um contrato extremamente sofisticado, tá? E que caiu, na realidade, né, nas graças do mercado imobiliário, justamente por permitir viabilizar projetos de todos os lados. O locatário vai ter lá a sua sede, o seu hospital, a sua planta industrial, sem ter gasto na largada milhões e milhões e milhões de reais. Ele vai, na realidade, né, fazer esse investimento ao longo de 10, 15, 20 anos. Para ele é muito melhor, né? O desenvolvedor, esse locador, ele está fazendo isso, na realidade, com recursos, né, que vem justamente de um investidor. O investidor vai ter a garantia, o conforto de que aquele fluxo será honrado, e aí tem garantias para isso, né? Garantias legais, inclusive, em que você impede a revisão do contrato, do valor do aluguel durante o período, que você estabelece multas que podem ir até a totalidade daqueles meses contratados, né, sei lá, 20 anos, 240 meses, caso haja rescisão antecipada. Então, assim, e de certa forma os nossos tribunais vêm justamente reconhecendo a validade dessas cláusulas e desses contratos, porque senão acaba sendo uma quebra do sistema, né? Porque isso afeta várias partes. Cadeias, né? E são contratos de pessoas extremamente orientadas, capazes, né, de poder saber exatamente o que estão fazendo. Me diz uma coisa, Cris, você acha que o nosso mercado imobiliário aqui da cidade, ele está um pouco assim estagnado? Perdão, ou ele está em ascensão? Como é que você vê isso? Você acha que no momento nós estamos assim à mercê dessas grandes operações, ou se nós temos ainda a capacidade de, mesmo pequenos investidores, fazerem coisas interessantes? O Rio de Janeiro, eu acho que ele é um mercado bem sui generis, né? E aí depende muito do setor que a gente estiver falando, né? Então, por exemplo, setor residencial. O que eu ouço, por exemplo, projetos Zona Sul. O que lança, vende, né? Até porque existe uma escassez, né, de projetos, de áreas, né, para desenvolvimento. Isso requer muita criatividade, né, dos desenvolvedores de projetos imobiliários, né, e a gente vê uma certa modernização de várias áreas, especialmente, por exemplo, Zona Sul, Rio de Janeiro, né, a Barra, né, Zona Oeste, que é um fenômeno de crescimento dos últimos 40 anos, né? De fato, foi uma nova área criada na cidade dos anos 70 para cá, né? Era um grande areal, ainda me lembro pequena, indo passear na Barra, lá no Barra Shopping, enfim, e que era absolutamente um grande areal, e hoje é o fenômeno que é, né? Então, acho que na área residencial, o Rio de Janeiro, de fato, é um celeiro de oportunidades com preços super altos, né? Em especial na Zona Sul. Saindo da Zona Sul, a gente vai para a Zona Norte, também com muita oportunidade, né?
e aí dentro de um processo até, né, de projetos Minha Casa Minha Vida, mais acessíveis à população de baixa renda. Então, assim, acho que o setor residencial no Rio de Janeiro, de certa forma, é um setor que se manteve. Acho que outra visão é para o setor corporativo, né? E aí a gente tem uma questão que é o centro da cidade. Isso aí. Né? Que bom que você falou nisso. E o centro da cidade, né, ele não é uma questão pós-pandemia. A gente já vinha sofrendo, né, talvez dos anos 2010 para cá, um movimento efetivo de saída de grandes empresas que ocupavam prédios inteiros, né, da cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que o nosso grande desafio agora, e eu acho que, né, o nosso governo atual, em especial municipal, ele é muito antenado e muito preocupado com isso. A gente tem várias iniciativas legislativas, né, como o projeto Reviver Centro, de trazer população para o centro da cidade, né, residencial, justamente para aumentar fluxo de pessoas, segurança, reboque, né, o setor de serviços, comércio, acaba atraindo também empresas para se instalar e a pessoa poder morar perto, enfim, é um ciclo virtuoso nesse sentido, né? Mas acho que a gente ainda tem um desafio grande, e aí não só a área do centro, mas a área do Porto Maravilha, né? Que talvez ainda tenha muito a desenvolver, né? Tanto para a área residencial quanto para a área corporativa, mas acho que a gente talvez ainda precise de mais incentivos para trazer aquelas empresas que foram embora do Rio de Janeiro para voltarem para o Rio de Janeiro, né? E aí tem toda uma questão com a situação econômica do estado do Rio de Janeiro, né? O setor do petróleo, um setor que é muito importante, né, para o estado como um todo. Então, acho que a gente tem desafios. Agora, o mercado imobiliário, ele é movido a desafios, né? E justamente em situações extremamente desafiadoras que as melhores oportunidades surgem, né? Então, o que eu vejo, né, dos meus clientes desse mercado é muita vontade de voltar a ter o centro da cidade do Rio de Janeiro como, de fato, o lugar que ele ocupa, né, na economia brasileira, que é a segunda maior cidade do Brasil e um centro financeiro de igual relevância, que é o centro de São Paulo. Bom, Cristiana, para a gente terminar aqui, eu queria saber de você o que você recomenda para os estudantes de direito, ou, enfim, para os novos advogados que estão chegando, sobre o direito imobiliário. O que eles têm que ficar antenados nesse processo? Zé, atualização constante. Tem que estar sempre lendo jornal, o que o mercado está fazendo. O mercado imobiliário é um mercado muito criativo, né? E às vezes a legislação vem depois dos fatos, né? Quantas coisas, na realidade, aconteceram antes? Um exemplo, multipropriedade. A legislação de multipropriedade, ela é uma legislação, se não me falha a memória, de 2017. A gente já tem empreendimentos de multipropriedade no Brasil, enfim, de mais de 10 anos, né? O mercado imobiliário é um mercado muito criativo, com muita inspiração, né, do que acontece lá fora, né? Óbvio, guardadas as devidas proporções por uma questão de sistema legal, né? O nosso sistema de propriedade imobiliária, né, ele é um sistema muito positivado, né? Bem diferente do que acontece nos Estados Unidos, o sistema da common law, né? A propriedade imobiliária em si tem um tratamento diferenciado, seja num ou no outro sistema. Então, assim, é um sistema muito criativo, né? É um mercado muito criativo. Então, tem que estar antenado,
tem que estar atualizado constantemente. A gente teve, acho que nos últimos 2 anos, uma centena de alterações legislativas extremamente importantes, né? Que vem justamente acompanhar, né? Um outro exemplo nesse sentido, lei dos distratos. A gente, né, durante a crise lá, os idos de 14, 15, a gente teve uma enxurrada de distratos, né, no mercado imobiliário, dada a situação econômica, crise econômica, e a lei veio depois, né? Dentro de orientações do que os tribunais já iam, de certa forma, né, estabelecendo como as penalidades que cabia a um ou a outro, né, no rompimento daquele contrato, né, a segurança jurídica, né, o mercado imobiliário ele trata com bem que segurança jurídica é essencial, né, a sua propriedade privada, é garantia constitucional, né, então assim é muito importante saber direito civil, assim, na veia, como a gente brinca, né? Não só toda a parte de direitos reais, de propriedade, de direitos reais de garantia, de posse, de contrato, de obrigações, para aquele que quiser enveredar para essa área, primeiro, né, estude muito direito civil e depois, obviamente, as especializações e esteja atualizado, porque o mercado é absolutamente criativo e tem que estar bem a par de tudo que está acontecendo. Eu acho que com sua experiência você deve fazer um livro em breve, se Deus quiser. Eu quero agradecer a você estar aqui hoje conosco, Cristiana, muito bacana. Aprendi muito aqui, que sou uma pessoa leiga, sim, mas tive a oportunidade de compartilhar esse seu conhecimento. Então, gente, não percam a nossa próxima entrevista e a de hoje, né? Que foi com a nossa top querida Cristiana Moreira. Muito obrigado.